Olá, eu sou a professora Ana Paula e esta é uma aula de História para sexto ano do ensino fundamental. O tema da aula é Origens da Humanidade. E quais os objetivos da aula? Os objetivos são conhecer as teorias sobre o surgimento da humanidade, caracterizar a pré-história e os seus respectivos períodos, verificar como ocorreu o povoamento do continente americano e também identificar o índio como sendo o nosso homem pré-histórico, denominado pelos estudiosos de paleoíndio. Vamos lá? A origem do homem. A origem da humanidade é uma questão que muitos estudiosos se debruçaram durante muito tempo. E após muitas pesquisas, estudos, escavações, trabalho de arqueólogos, estudiosos, historiadores, religiosos, pessoas interessadas no assunto de uma forma geral, acabaram chegando a duas respostas para essa pergunta. Qual a origem do homem? A origem do homem pode ter ocorrido de duas formas. Uma forma foi denominada criacionismo, segundo a qual o mundo, e inclusive o homem, teriam sido criados por Deus. Esse é um relato que consta da Bíblia, que é considerado um livro histórico também. A segunda resposta para essa pergunta, qual a origem do homem, foi dada inicialmente por um cientista inglês, naturalista, estudioso da natureza, chamado Charles Darwin, que a denominou de teoria da evolução das espécies. De acordo com os seus estudos, organismos simples evoluíram para organismos mais complexos. E nesse esquema de evolução, de transformação e de adaptação às condições do meio ambiente, de um grupo de primatas surgiu o Homo sapiens, que veremos em seguida. De acordo com a teoria evolucionista, as etapas da evolução humana teve um ser, que eles foram classificados de hominídeos. Hominídeos é um ser entre os primatas e os seres humanos modernos. Hominídeos, família que inclui gêneros como Australopithecus, Erectus e Homo. Explicando melhor isso aqui, Num processo de hominização ou hominização, quando um grupo de primatas, num processo de adaptação ao meio ambiente para garantir a sobrevivência, passou a ter uma postura ereta, o andar bípede sobre dois pés, a liberação das mãos, não mais usadas para locomoção, um polegar opositor que passou a permitir a manipulação de objetos, a fabricação, a modelação de materiais da natureza e, com a posição ereta, o aumento do crânio e, interiormente, do cérebro. Essas condições são características físicas dessa família, chamada hominídeos, que vários tipos de hominídeos, existiram nesse longo processo de evolução. Tudo isso, de acordo com os evolucionistas, ocorreu durante milhares e até milhões de anos. Foram transformações, muito pequenas, simples, ao longo desses milhares e até milhões de anos, para que acontecesse, ocorresse a hominização ou humanização, tá? De acordo com os achados arqueológicos,
fósseis de esqueletos humanos, crânios, né? Esses seres, denominados hominídeos, foram classificados em Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homo de Neandertal e Homo sapiens, né? Todo essa terminologia, esses termos, esses nomes, vêm do latim, né? Que influencia muito a nossa língua portuguesa. As etapas da evolução humana, como eu já estava especificando no slide anterior, né? Tem um hominídeo que conseguiu se adaptar melhor às condições do meio ambiente. É o Homo sapiens. Homo sapiens, do latim, homem que sabe. Homem que sabe que sabe. Ele sabe que é inteligente. O aumento do crânio propiciou o desenvolvimento das células cerebrais e que deu ao Homo sapiens a capacidade do pensamento, do raciocínio, a capacidade racional. O Homo sapiens é descendente do Homo erectus, surgiu há cerca de 100 mil anos atrás e trata-se do homem moderno, a espécie a qual pertencemos, né? De acordo com os achados arqueológicos, os crânios, os fósseis encontrados, esse processo de hominização teria iniciado em torno de 2 milhões de anos atrás, tá? E vários hominídeos, várias espécies de hominídeos conviveram em diferentes regiões e em diferentes épocas, né? Qual é a particularidade do Homo sapiens? Qual é o destaque do Homo sapiens? Foi a espécie que melhor se adaptou às variações do meio ambiente, às condições da natureza. Ele é que sobreviveu. As outras espécies de hominídeos entraram em extinção, ok? De acordo com os evolucionistas, todo esse processo de hominização ocorreu no continente africano, né? Foi na África. Como que os estudiosos sabem disso? É que foi nesse continente que os fósseis mais antigos foram encontrados, né? Existe um fóssil famoso, que é um fóssil feminino de um hominídeo do tipo Australopithecus, que foi encontrado na África e que a datação, né, aproximada desse fóssil é de 2 milhões de anos. Esse fóssil feminino foi batizado de Lucy, né? Então é esse tipo de achado, de vestígio arqueológico que embasa, né, que dá a base para a formulação do conhecimento histórico acerca da origem da humanidade, ok? Portanto, podemos afirmar que a África é o berço da humanidade. Os seres humanos, então, né, esses primeiros seres humanos, esses seres humanos primitivos, descendentes do Homo sapiens, com uma capacidade, né, de raciocínio, de inteligência, de adaptação, de manipulação de objetos da natureza, como a pedra, por exemplo, eles foram povoando o planeta, né? Da África povoaram a Europa, a Ásia e foram se adaptando aos mais diferentes ambientes. É nesse contexto de luta pela sobrevivência que os humanos primitivos acabaram chegando até o continente americano, a América. Nesse processo de interação com o ambiente, né, e para conseguir a sobrevivência, esses grupos de seres humanos foram produzindo cultura. Surgiu a linguagem, né, dominaram o fogo, aprenderam a construir moradias, a fazer roupas, a fazer instrumentos de caça, a fazer arte, ok? Isso veremos adiante.
Esse estágio inicial da humanidade, né, de adaptação ao meio ambiente, de processo de humanização, né, o desenvolvimento de uma cultura, de um aprendizado, né, para conseguir a sobrevivência, recebeu o nome de pré-história. Pré-história, portanto, é um período, né, baseado principalmente na evolução da humanidade a partir do continente africano, europeu, asiático. As primeiras migrações para a América. De acordo com os estudiosos, os seres humanos surgiram na África, migraram para a Europa e Ásia. Quando chegaram na Ásia, os estudiosos encontraram vestígios que nos permitem destacar dois caminhos, duas rotas, né? Há 100 mil anos atrás, o continente americano, o planeta Terra, passava por uma onda de glaciação. O planeta era muito frio. E nessa região aqui, né, do planeta, uma área onde a gente tem uma região chamada Estreito de Bering. O Estreito de Bering é uma região entre a Ásia e a América do Norte. Essa região estava congelada e nessa situação houve uma retração do gelo e uma espécie de ponte de terra e gelo se formou entre a Ásia e a América. Grupos de seres humanos em busca de melhores condições de caça, pesca, coleta, teriam entrado no continente americano a partir da América do Norte e assim, com o passar de milhares e milhares de anos, chegaram no continente americano até a sua porção sul. Outros estudos e estudiosos, porém, afirmam que a rota pode ter sido diferente ou também ocorrido dessa forma. Essa região da Ásia, mais ao sul, é uma região chamada Malásia Polinésia, ou seja, através de uma quantidade de ilhas do Oceano Pacífico, né, de barcos, seres humanos, grupos, foram de ilha em ilha com o passar de milhares de anos e chegaram até a América Central e América do Sul. O que a gente conclui é que, na verdade, em épocas distintas, em épocas diferentes, grupos diferentes e durante muito tempo, grupos de seres humanos podem ter atravessado o Estreito de Bering, passando da Ásia para a América, como também podem ter passado pelas ilhas do Oceano Pacífico, através da teoria chamada Malaio-Polinésia, né? O que temos é que achados arqueológicos na região, né, do Estreito de Bering, quanto nas ilhas e regiões da América do Sul, comprovam que as duas teorias são aceitas, né, são viáveis. Esse período inicial, ou seja, a pré-história, né, esse período primitivo da humanidade, e de acordo com os fatos da história europeia, foi denominada de pré-história. Vamos lá então. O que foi a pré-história? Um longo período que se estendeu do surgimento do Homo sapiens, né, os primeiros gêneros de hominídeos, o Homo sapiens, até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, quando houve o aparecimento da escrita. A pré-história pode ser dividida em